Mano, boa noite. Gostaria da tua análise sobre o jogo, né? Claro, começar falando sobre esse assunto. O torcedor hoje cobrou demais, acho que até de certa forma, depois da derrota, e isso é válido, né, mano? Como é que você vê a questão, principalmente das atuações que decaíram nas últimas rodadas do Inter? Bom, boa noite a todos. Eu acho que... Acho não, tenho certeza absoluta que a gente tem que ouvir bastante coisa depois de perder de 2-0 em casa, da maneira como a gente perdeu, né? O torcedor tá coberto de razão, porque à medida em que as coisas começam a se repetir, a gente sente se agravar a situação de produção da equipe e acima de tudo, se repetirem determinadas coisas, né? Bem nítidas, tá? Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, de novo. Acho que enfrentamos uma equipe com bastante qualidade. Nesse primeiro tempo, criamos bastante oportunidades, chutamos 2 bolas no poste, né? Um pouquinho de infelicidade em botar essa bola para dentro nos momentos importantes em que a equipe produz bem. E o que se repete é que, quando ela não faz e aproveita nos seus momentos, o adversário vai lá e aproveita. Acho que o segundo tempo já não foi igual, a equipe já não produziu a mesma coisa. O Atlético, na minha maneira de ver, melhorou com a entrada do Canóbio e do Christian, né? Porque baixou Eric para a primeira função, e Eric, além de marcar, também jogava. E aí obrigou muito Alan Patrick a baixar. E aí começamos a ficar longe também para construir com mais qualidade do meio para frente. Alan Patrick é uma peça importante nessa construção. Mesmo assim, né, o jogo estava equilibrado, eles com uma vantagem, ao meu ver, de superioridade, mas o placar equilibrado, 0-0. E aí nós cometemos algumas coisas que temos cometido nos últimos jogos, que é entregar com facilidade uma coisa que a gente tem que sustentar, mesmo que esteja com inferioridade de atuação naquele momento. O Atlético Paranaense, no primeiro tempo, esteve inferior e sustentou, e conseguiu sustentar, e criou dificuldades para a gente. E, ao meu ver, a gente ofereceu muita facilidade nos 2 gols, né? Um deles de chutão do goleiro. Então, nem precisamos falar. A bola entrou direto no William e ele só encobriu o Kehler na saída. Mas já era um momento de desorganização tática da equipe. Sem dúvida nenhuma, a última parte foi risco total. Você colocar Estevão e Pena, os 2 como volantes, é mesmo uma situação de correr risco. Eu achei que, naquele momento, tínhamos que correr risco, porque perdíamos de 1-0 para tentar empatar. Até tivemos algumas chances em que a bola andou por aí, mas já não eram chances limpas como foram as chances do primeiro tempo. E depois de muito tempo, sofremos uma derrota dentro de casa. Mano, boa noite. Você vê alguma coisa objetiva que te encaminha assim para uma mudança para melhor? E eu digo isso porque o cenário realmente ele não está legal. Teve a derrota, a sequência de jogos com o mesmo diagnóstico, joga bem o primeiro tempo, não faz gol, sabe? Uma repetição de problemas. Mais do que isso, o extra fica também deteriorado, a torcida cobrando cada vez mais, o que é natural. Até o caso do Maurício hoje, sabe, é coisa que certamente só tem a atrapalhar o teu trabalho e o trabalho do time. Tem algum ponto que possa chegar e pensar para ti mesmo, ou até passar para o torcedor, diz, olha, eu tenho expectativa que isso aqui vai fazer melhorar, até porque os reforços, que são bons reforços, estão contratados, mas vão ainda demorar para aparecer? Bom, aqui não estou justificando as dificuldades, né? As dificuldades nós sabíamos que nós íamos passar, e penso que temos condições de dar resposta melhor para essas dificuldades que estamos tendo com o grupo que temos aqui. Temos condição de fazer melhor. Melhor no sentido de ser mais equilibrado os 2 tempos, de ser uma equipe um pouquinho mais madura, porque já temos jogadores para isso, de saber que estamos passando por isso, estamos tendo queda na segunda parte.
Então, temos que saber que o jogo vai ser jogado 90 minutos e temos que ter mais maturidade para equilibrar isso, manter mais a posse, entregar menos a bola para o adversário quando você está bem. E acho que isso podemos fazer melhor. Né? Mas não tínhamos dúvidas sobre esse momento que iríamos passar. E temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para passar por esse momento. É o que nós vamos fazer. Usar toda a experiência, usar toda a experiência dos jogadores, para juntos passarmos por esse momento, passar pelos 2 jogos da Copa do Brasil contra o América, que pode nos colocar nas quartas de final. Serão 4 jogos fora de casa, uma sequência dura, tá? Mas às vezes, num momento de tanta dificuldade, que o ambiente já passa a ser um ambiente mais pesado, às vezes jogar fora de casa pode até ser um alento para a equipe voltar a vencer também nos jogos fora de casa. Mano, aqui. Você citou em algumas coletivas recentes alguns fatores que o Inter teria que melhorar nos próximos jogos. Você citou o Inter ser mais resiliente, seja quando está com 0-0 e está jogando melhor que o adversário, ou até quando está vencendo e o Inter não tem, quando vencendo, não está conseguindo abrir uma diferença maior do que pelo menos um gol. Você citou outros problemas também de comportamento. Como que tem sido a conversa no dia a dia para melhorar isso? É algo que, não melhorando, como a gente tem visto que não está melhorando, passa pelo que o Mano está fazendo com o grupo de jogadores e o trabalho do Mano, consequentemente, passa pelos jogadores não estarem entendendo, ou é um outro fator ainda para que essa melhora ainda não tenha acontecido, visto que a gente já está aí no mês de maio? Bom, primeiro aspecto, sempre precisa ficar claro que o treinador, e eu sou o treinador, sou o maior responsável por tudo que está acontecendo. Isso nunca esteve em discussão. Se alguém um dia pensou que eu não estava assumindo as minhas responsabilidades, entendeu errado. Sou um profissional experiente para saber que quando as coisas não funcionam, o maior culpado sempre é o treinador. E o treinador está trabalhando para que as coisas funcionem. As outras, que são algumas que temos, pertencem ao nosso ambiente interno. Então, também não vou chegar aqui, no momento de dificuldade, e transferir para as outras questões, porque nunca fiz isso e não vou fazer. Tá? E os jogadores estão entendendo perfeitamente aquilo que quero. Não temos uma dificuldade de entendimento, também não temos nenhuma dificuldade de aceitação daquilo que está sendo proposto. Estamos tendo uma dificuldade de execução. E a execução não se deve à falta de qualidade técnica dos jogadores que temos. É por momentos que às vezes se passa e que tudo que se fazia bem parece que você não consegue fazer bem. Aqueles que estavam individualmente muito bom já não estão assim. Então, uma coisa vai puxando a outra. E nessa hora, tudo que temos que ter é exatamente a frieza, a experiência, e continuar trabalhando mais. Temos que trabalhar mais. Não tem outro caminho para sairmos dessa situação que estamos. Mano, aqui, queria questionar em relação ao Maurício, mas não aquilo que já foi dito por você antes do jogo e também pela direção, na nota oficial do Internacional. Mas o que a saída do Maurício acabou prejudicando na escolha, na troca que você teve que fazer de última hora no time do Internacional e também para a sequência dos jogos. Você já tem comentado em algumas entrevistas sobre preservar alguns jogadores que vêm com uma alta carga de jogos nesta temporada. E nos 2 últimos jogos isso não foi feito, não foi realizado, principalmente no time titular. Até o René acabou saindo hoje no intervalo. Mas qual o seu planejamento também para o futuro em relação a preservações? Você pretende preservar já para o jogo contra o Atlético Mineiro? Não, estou pretendendo preservar desde que conversei com vocês sobre esse assunto. Mas a gente não tem conseguido, porque a equipe não tem permitido que se preserve. É fácil para mim tirar e expor a equipe para uma derrota, às vezes maior, mais vexatória, e aí, além de perder os jogadores, perco mais coisas. E o sentido de conduzir um pouquinho diferente do que era a intenção primeira é exatamente proteger um pouco mais aquilo que nós estamos fazendo. Mas no jogo contra o Atlético também não tem jeito, alguns jogadores não vão iniciar.
mesmo correndo risco. A questão de perder um jogador na última hora é que o treinamento de ontem foi todo por água abaixo. Nós iríamos jogar com o Maurício, e você sabe que nós iríamos jogar com o Maurício. E isso me fez ter que optar por uma maneira já jogada, né? Porque seria menos perigoso para iniciar a partida, e a equipe já tinha familiaridade com essa maneira de jogar, então a gente manteve essa maneira de jogar. Eu acho que a primeira parte do jogo ela respondeu bem. Teve força ofensiva, controlou bem as ações do adversário na última parte. Depois, sempre no segundo momento, tem sido a nossa maior dificuldade. Mano, tudo bem? Você já descartou em outras entrevistas, debatido muito isso, a questão física, então não vou nem entrar nesse assunto, mas por que então que o Inter não consegue jogar bem mais do que 30 minutos das partidas? Por que isso tem se repetido? E hoje aconteceu de novo, pelo menos na minha opinião. Você jogou bem, então, aproximadamente 30 minutos, e depois parece que a equipe entra até num certo processo de apático dentro de campo. Tanto que, revendo o gol do Atlético, nem é uma jogada de velocidade, é uma jogada até lenta, e eles conseguem penetrar no chute, ou armar o chute, até lembra muito o gol do São Paulo. Por que o time joga bem, parte do primeiro tempo, e depois entra num certo processo de apatia e acaba dando campo para o adversário? Quando, semana passada, depois do jogo de São Paulo, falei que a gente não tem todas as respostas, eu estava me referindo a isso. Não existe resposta para isso. Os jogadores sabem. Fizemos várias vezes durante outros momentos do jogo. O lance estava controlado. A bola não tinha um risco nenhum. Mas, por uma dessas coisas, que são as tomadas de decisão, ficamos com a bunda lá dentro da área, como se diz na gíria do futebol, e demos espaço para o adversário dominar e pensar, né? E é tudo que você não pode dar para adversários de qualidade, jogadores de qualidade no futebol brasileiro. Se o jogador tiver momentos em que aquela fração de segundos em que ele pode dominar, levantar a cabeça, sempre sai alguma coisa boa, como saiu para o nosso adversário. Então, era isso que estava me referindo. Isso não tem uma explicação lógica, a não ser posicionamento, atenção, concentração naquilo que você está fazendo, né? Nós iniciamos o segundo tempo com dificuldade em cima do Canóbio. Eu fiz uma alteração para tentar dar tranquilidade exatamente no setor, para ter um jogador mais de força física, porque Canóbio estava levando vantagem na força física sobre Bustos. Mas a gente descuidou na questão do posicionamento. Não era já um combate direto, era aquela bola não pode entrar com aquela facilidade que entrou no meio da nossa defesa. Mano, boa noite. Depois do jogo contra o CSA, o jogo de volta, tu falou sobre sinais de que as coisas estariam mudando, e isso deu uma esperança para o torcedor. E agora os sinais são completamente diferentes daqueles. O que tu tem a dizer para o torcedor em relação a isso? O que o torcedor pode esperar? É verdade, falei isso, ouvi de outras pessoas também isso, porque o futebol, ao longo da vida da gente, mostrou, né, que às vezes você chega em determinados momentos, acontecem determinadas coisas que acende aquela faísca que torna aquele ano de novo um ano diferente, como aconteceu com a gente no ano passado. Quando chegamos, as coisas começaram imediatamente a dar certo, né? Demorou um pouquinho para vencer no Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouco a equipe embalou, e realmente acreditávamos que aquilo estava acontecendo conosco naquele momento. Ou até gostaríamos que fosse essa faísca que estaria de novo faltando para a equipe, que se acendia naquele momento. Mas passou, nós não aproveitamos o momento. Até conseguimos a classificação diante do CSA, mas conseguimos com uma dificuldade que não queríamos que fosse daquele jeito. Então, de novo, as coisas deram. Acho que o gol do Nacional apagou, parece que aquela faísca que estamos vindo. E agora temos que retomar, temos que acender ela de novo, temos que ter humildade de reconhecer que as coisas não estão bem e prometer ao torcedor trabalho. É isso que eu posso fazer. Mano, por aqui. Eu queria só conversar contigo, principalmente na questão do antagonismo de algumas frases. Por exemplo, no São Paulo, tu disseste que não tinha todas as respostas, né? Porque senão já teria feito mudanças. Hoje,
tu acaba dizendo que vocês sabiam que haveria uns problemas, como estão tendo, por exemplo, né, no jogo de hoje e tal, e até mesmo em termos de performance. Pela experiência que tu tem, tu acredita que isso é um discurso externo? Tu acredita que isso, de repente, pode ser visto como uma palavra para que o torcedor acredite que é possível mudar? E tu, como treinador, acredita que consegue fazer algo mais ou fazer o Inter voltar a ser o de 2022? Bom, não vamos confundir a cabeça das pessoas com dialética. Tá? Quando eu falei que nós teríamos dificuldade, que sabíamos que teríamos dificuldade, era sobre essa sucessão de jogos de maio, que são 9 jogos num curto espaço de tempo, com pouquíssima recuperação. Então, quando falamos sobre dificuldade, era isso que eu estava me referindo, não era outra coisa. Tá? Claro que acredito que nós podemos fazer. Se não acreditar, certamente serei o primeiro a olhar para o presidente e dizer para ele que não tenho condição de fazer. Mas penso que temos condição de fazer. Ouvi de várias pessoas que viram nossa equipe jogar nos últimos jogos, assim, e pessoas do futebol, mano, está faltando um pouquinho, né? E é isso mesmo. Depois, no final, parece bastante que faltou. Porque se você olhar o término do jogo de hoje, aí você diz, mas o Atlético foi muito superior ao Internacional. O final dos últimos minutos cria uma ilusão de que foi muito superior. E nós sabemos que no jogo todo não foi. Né? O que precisa é exatamente voltar a conjugar esses detalhes, parar imediatamente de perder, porque perdemos 2 seguidas, e na ânsia de ganhar agora, frente ao Atlético, que temos pela frente o outro Atlético, Atlético Mineiro. Temos que ter esse entendimento, ter maturidade para saber que agora temos que estancar primeiro essa série para depois retomar. Mano, no Gauchão você disse que o grupo era suficiente e a gente viu como acabou o Gauchão. Hoje você repetiu, esse grupo tem condições de melhorar. Como fazer o torcedor acreditar que realmente esse grupo tem condições de melhorar? Se a gente vê em campo um time nos primeiros 30 minutos, entrega tudo e não resolve o jogo, e depois o time some em campo. E é dominado pelo Atlético Paranaense, é dominado pelo São Paulo, é dominado pelo CSA. A gente não foi dominado pelo CSA, né? Não vamos também aumentar uma coisa que não aconteceu. Não fomos dominados nunca pelo CSA. Nós tivemos todas as oportunidades de decidir o jogo lá contra o CSA. E aí, num lance fortuito, individual, tomamos o segundo gol e o jogo foi para as penalidades máximas. Então, os outros 2 jogos é tudo verdade que tu colocaste. Nós iniciamos bem, né? Achei que hoje nós iniciamos bem e criamos oportunidades. Contra São Paulo nós iniciamos bem, mas não criamos oportunidades e por isso não merecemos nada. Hoje merecemos mais. Tá? Mas no final vai tudo para a mesma análise, né? Eu falei coisas em janeiro, falei coisas em fevereiro, vocês também. Provavelmente falaram coisas que hoje vocês não concordam mais. Né? Quando iniciamos o ano, vocês mais ou menos tinham a mesma ideia do que eu, sobre a avaliação da nossa equipe, dos jogadores que tínhamos, do campeonato, da temporada que podíamos fazer, porque tínhamos terminado bem a outra. Né? Todos mais ou menos tínhamos uma avaliação em base do que tinha acontecido. Na verdade, a avaliação só é feita em base do que aconteceu. O para frente nós temos que construir. E o momento de agora é construir algo diferente que nós estamos fazendo nesse momento. E é isso que nós vamos fazer. Mano, na partida contra o São Paulo, depois tinha falado... eu não vou me lembrar exatamente qual era a palavra, tá? Mas era uma espécie de reforçar atrás para parar de levar gol e aí depois, a partir disso, reconstruir. Né? Era mais ou menos nesse sentido. Mas hoje, contra o Atlético, o time foi escalado só com Baralhas, já depois o Depena, o Alan Patrick, os 2 extremas, o centroavante, enfim. Onde foi que mudou essa ideia? Ou se a ideia não era para esse jogo, era a partir dos próximos? A ideia não era exatamente reforçar atrás, porque não foi isso que eu falei. O que eu falei é que nós precisávamos ter um comportamento diferente do que estávamos tendo.
E com a mesma formação, você pode ter comportamentos diferentes. Se você baixar mais as linhas e deixar o adversário ter um pouco mais de posse, para tentar tirar a melhor vantagem da característica dos jogadores que temos, que na maioria são jogadores de contra-ataque, principalmente Vandes, Pedro, né? Luiz não é um jogador lento, né? Embora momentaneamente não esteja exatamente no mesmo nível de Luiz, mas hoje já fez um jogo muito melhor, né? Então, eu estava me referindo a isso. A nossa equipe subiu mais no campo, ela passou a tentar propor mais o jogo. Em determinados momentos ela consegue, em determinados momentos ela não consegue, porque o adversário também tem seus méritos. E, na verdade, o comportamento que quero é quando ela não conseguir propor, ou quando o adversário tiver competência, ela tenha menos distância entre as linhas, não se sinta tão desconfortável em jogar com menos posse de bola, como fazíamos, por exemplo, no ano passado, para poder tirar proveito de jogadores como o Pedro, de jogadores como o Vandes, que precisam de espaço para trabalhar essa bola em velocidade. Mano, boa noite. Você falou numa das respostas anteriores em trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a sequência te apresenta aí 4 jogos fora de casa, viagens, e nesse meio tempo aí, então sobra pouco tempo para treinar, porque tem avião, enfim, tem deslocamento. De que forma corrigir tudo isso que está, que você já detectou também através das análises aí, e nesse tempo que é curto, que você precisa também dar o descanso, não só trabalhar, mas também dar o descanso para os teus atletas? O futebol brasileiro ensina a gente a trabalhar cansado. Não dá para descansar, esperar recuperar tudo para depois você começar a trabalhar. Então tem que saber trabalhar com intensidade mais baixa, tem que trabalhar às vezes com os jogadores de forma mais parada no campo do que em deslocamento, exatamente para você poder levá-los a campo, para mostrar as coisas no campo, que é onde fica mais claro tudo aquilo que a gente quer. É dessa maneira que nós vamos fazer. Mas é um período duro e difícil exatamente por isso, por uma sequência bastante grande de jogos, com pouco espaço de recuperação entre eles, e todos eles importantes, porque não dá para você ficar esperando para depois. Qual?